Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início então a mais uma aula, né? Sendo essa a nossa última aula da disciplina. É uma aula que vamos finalizar então a disciplina de Introdução à Assistência de Enfermagem, onde nós vamos falar de uma temática bem importante para a gente concluir esse nosso primeiro momento. Né? Essa disciplina que vocês estão cursando, ela é super importante para que lá na frente do curso, né, mais na frente, vocês possam compreender alguns conceitos, alguns assuntos mais complexos, porque vocês viram a parte básica, tá? Então as teorias de enfermagem, elas entram também como uma base dentro da enfermagem. Nós precisamos compreender que teorias são essas, o que são essas teorias, para que aquilo que é prática, né, vocês vão ver que a prática ela tá baseada em uma teoria, certo? Tudo aquilo que a gente faz dentro da nossa profissão, ele tem um embasamento teórico, não é algo do nada, não é algo aleatório, tá? Então, a teoria, ela é o quê? Ela é um conjunto de conceitos, de definições, de relações, de pressupostos, né? Ela supõe algo. A teoria é aquela que vai vir dando base, dando a ideia de determinado assunto. É ela que vai, digamos que, começar os estudos. As teorias, elas podem mudar, tá? Elas podem sofrer mudanças, né? Pode ser detectado um determinado estudo e esse estudo mais na frente ser descoberto que não é válido, que não é importante, que determinada temática não é mais importante. Então as teorias, elas mudam, tá? Lembrando que as teorias, elas são a base das leis, ok? As teorias, elas formulam as leis, e isso não é só dentro da enfermagem, em qualquer área. Nós precisamos ter uma base teórica, precisamos ter um estudo de determinado assunto para que a gente efetive uma lei. Não é do nada que surge uma lei, existe um estudo, existe uma base teórica e uma função daquilo. Então, as teorias, elas explicam um fenômeno também, elas explicam algo que está acontecendo, algo que ocorre. Elas testam as funções da enfermagem, tudo aquilo que é feito dentro da enfermagem. Existe uma teoria como embasamento, existe uma teoria que vai trazer realmente essa base, trazer o porquê de tudo aquilo. Vocês vão perceber tanto na prática de vocês em estágio, assim como quando vocês estiverem inseridos no mercado de trabalho, vocês vão perceber que a gente utiliza dessas teorias sem nem mesmo a gente perceber, né? Claro que a gente estudou para isso, houve todo um treinamento, então eu falo sem nem mesmo perceber porque é algo natural da gente como profissional. A gente visualiza que existem pontos importantes, então a gente precisa trabalhar isso no cuidado ao paciente, tá? Então as teorias também, elas refletem o domínio da prática de enfermagem. Elas vão dizer o quanto que a gente domina a prática de enfermagem, porque a gente tem embasamento teórico, a gente tem um porquê, tem de onde a gente tirou aquilo, tá? Então a prática, ela está muito envolvida, intimamente envolvida, na verdade, com a teoria. Não existe prática sem teoria, assim como não existe teoria sem prática, né? Uma coisa depende da outra. Por que vocês primeiro estudam a parte teórica e depois vão para campo de estágio? Porque não adianta de nada a gente inserir vocês num hospital, numa unidade básica de saúde, e vocês ficarem lá perdidos. Por quê? Porque vocês não viram nada do que é teoria, né? A gente sabe que quando a gente entra no curso, tanto curso técnico quanto curso de graduação, a gente quer ir para a prática, a gente quer fazer, mas como que você vai fazer se você não conhece? Então você precisa entender que a teoria, ela é importante, tá? Então a teoria, gente, ela está baseada num contexto histórico. Por que baseada num contexto histórico? Porque é algo que não surgiu agora. Todas as teorias que a gente vai conversar, vocês vão perceber que elas existem desde o início da enfermagem. E os estudos, eles vão se aperfeiçoando, eles vão melhorando, e aquelas temáticas, elas vão vendo o quanto elas são importantes dentro da assistência que a gente presta ao nosso paciente.
Essas teorias servem para a gente observar ou examinar algo, observar o paciente e o contexto em que ele está inserido, tá? Então aqui, as principais teorias dentro da enfermagem, eu vou estar trazendo para vocês e fazendo um breve resumo de cada uma, né? Fazendo uma análise de cada uma. A gente inicia então aqui com a teoria de Florence Nightingale, que a gente já conversou sobre ela. A gente falou sobre Florence e a gente já sabe que Florence é a nossa precursora, né? Foi ela que iniciou tudo dentro da enfermagem. Então vocês já não podem mais esquecer isso, já é um conhecimento que vocês já possuem. Florence Nightingale, então, viu que o ambiente era importante. Então ela tem uma teoria que a gente utiliza hoje como embasamento teórico, né? Que a gente chama de teoria ambientalista. Onde essa teoria, ela vai valorizar o quê? O ambiente e a higiene desse ambiente como um todo, né? E ela verifica que o ambiente é importante em prol do paciente. Ele é importante porque é um ambiente agradável, porque é um ambiente confortável, um ambiente limpo. Ele vai favorecer na assistência que está sendo prestada ao paciente. A nossa assistência, pessoal, ela é muito mais do que a administração de um medicamento. Eu sei que vocês estão curiosos, com vontade de fazer a administração de medicamentos, de falar sobre curativos, algo mais prático, né, mais específicos dentro da técnica de enfermagem. Porém, a gente precisa entender que existem determinados pontos que eles são importantes também dentro da enfermagem e dentro do cuidado do paciente. É algo que a gente precisa levar em consideração, como por exemplo o ambiente, né? O ambiente a gente tem que analisar quando a gente está lá na prática, que o ambiente ele é importante, que o ambiente ele faz a diferença no cuidado do paciente, tá? E então o meio ambiente, a higiene desse ambiente, a higiene do paciente, tudo isso influencia no cuidado que a gente presta a ele. Outra teórica chamada Hildegard Pemplau, ela trabalhou já sobre as relações interpessoais. Que relações interpessoais são essas? Relações entre pessoas. Só que aqui ela foca na relação do enfermeiro e do cliente. Ela não fala especificamente aqui do técnico, mas não existe, pessoal, enfermeiro sem técnico e técnico sem enfermeiro, tá? Já aprendam isso. Então ela utilizou enfermeiro, mas ela tá falando da equipe em si que presta o cuidado ao paciente, tá? Então o enfermeiro e o técnico, eles trabalham juntos, trabalham em equipe, né? Então a gente precisa compreender que essa relação interpessoal não é apenas de enfermeiro e cliente, que esse termo cliente ele também é utilizado, tá? Ele não é apenas de enfermeiro e cliente, ele é do paciente, do cliente e da equipe, que você também entra como técnico. E essa relação, ela vai muito além do que aquela técnica em si, mecanicista, aquele fato da gente ir lá com o paciente, administrar um medicamento, fazer qualquer tipo de procedimento e não falar um oi com o paciente, né? Não promover um vínculo com aquele paciente. Então, a Hildegard Pemplau, ela mostra que a relação interpessoal ela é importante. Você mesmo, quando você sai da posição de profissional e você vai para a posição de paciente, você consegue perceber que se o profissional não falar contigo, você já fica, né, sentindo, como assim? Que profissional é esse? Então a gente precisa levar em consideração que isso é importante, a relação interpessoal do profissional com o paciente. Outra teórica, que é Virginia Anderson, ela utiliza 14 necessidades básicas do ser humano. Que necessidades são essas? Ela utiliza essas 14 necessidades, né? Ela elenca na teoria dela, dizendo que essas 14 necessidades elas vão trazer independência para o paciente. Então a gente precisa analisar se o paciente ele está adequadamente inserido, né? Se ele está tendo essas necessidades alcançadas, como por exemplo respirar adequadamente, respirar normalmente.
né? Isso é algo simples, é algo que realmente, se a gente está respirando normalmente, a gente está bem, né? A gente tem uma independência, a gente não precisa de ventilador mecânico, a gente não precisa de nenhum tipo de suporte. Então, a gente precisa também, coisa que ela trabalha na teoria, analisar essas necessidades básicas, como por exemplo comer, né? Vestir e despir-se sozinho. E são coisas que a gente percebe que são coisas simples e importantes, né? Porque para alguém trabalhar isso numa teoria, consegue perceber que é algo importante, é algo que precisa realmente ser prestado atenção, precisa ser levado em consideração. Então essas 14 necessidades, né, com qual eu elenquei aqui apenas algumas, ela objetiva o quê? Trazer independência para o paciente. Quanto mais independente meu paciente melhor ele está, tá? E a outra teórica é Martha Rogers, que traz na sua teoria, né, chamado Rogers, que os seres humanos, eles são unitários. O que significa isso? Os seres humanos, eles precisam ser considerados como seres únicos, tá? Quando ela fala unitário, são seres únicos, são seres individuais, que a gente precisa visualizar esse ser humano como algo integral, como algo único, como um ser único, né? A gente não pode comparar um paciente a outro, a gente precisa analisar e visualizar a necessidade desse paciente de acordo com a sua peculiaridade, com a sua necessidade, ok? Então você precisa levar em consideração que cada paciente é um ser individual e ela contempla esse paciente dizendo que esse paciente tem uma integralidade. O que é essa integralidade? A gente precisa visualizar o paciente como um ser integral, ou seja, um ser que tem uma necessidade ampla. E que necessidade é essa? Que ela vai além daquele paciente, apenas um paciente doente. Eu não preciso visualizar aquele paciente que ele precisa de medicação, tá? Somente de medicação. Aquele paciente, ele precisa muito mais que medicação. Ele precisa ser visto como um ser biopsicossocial, espiritual, né? A gente precisa visualizar esse paciente muito mais do que o aspecto físico. E quando ela fala de campo de energia, é porque o ser humano, né, o paciente, ele é visto também como algo que sempre está em troca, como um ser que sempre está em troca com o ambiente. Então o ambiente, olha aí o ambiente entrando de novo, né, o ambiente sendo considerado algo importante, porque o paciente ele tá sempre em troca de energia com o ambiente, então o ambiente também influencia. Para fazer desse paciente um ser único. Outras teóricas aqui que a gente pode estar falando é a teórica Callista Roy, por exemplo, que ela vai trazer outro ponto. Percebe que cada teórico traz um ponto. Cada teórico traz uma temática, né? E a Callista Roy já vem falar sobre a teoria de adaptação. O que essa teoria de adaptação fala? A teoria de adaptação, ela vem dizer para que nós, profissionais, possamos ajudar os nossos pacientes a se adaptar às mudanças no qual eles estão inseridos. Imagina, um paciente que ele está internado, ele sofre mudanças, de primeiro impacto ele já sofre, né? Como assim, de primeiro impacto? Primeira coisa que vai acontecer, ele vai mudar de ambiente. E ele vai estar tendo contato com pessoas que não faz parte do seu cotidiano, certo? De segundo impacto, ele vai ter contato com a doença em si, né? Ele vai ter uma relação com a doença em si no qual ele está inserido e pode ser que essa doença traga de repente consequências, como por exemplo diabetes. A diabetes pode trazer consequências graves e uma das consequências é a amputação de membro. Então, se esse paciente ele for sofrer uma amputação de membro, você acha que ele não precisa de uma ajuda para se adaptar a essa mudança? Precisa, porque com certeza não vai ser um momento fácil. Então, nós, quanto profissionais, nós precisamos ajudar o nosso paciente a se adaptar às mudanças no qual eles estão inseridos, tá bom? E essa teoria no qual Callista Roy traz é chamada teoria de adaptação.
Dorotheia Oren, ela traz, o foco dela é falar do autocuidado. Eu acho que eu já falei com vocês sobre o autocuidado. O autocuidado, ele é muito importante. A gente precisa proporcionar o autocuidado ao nosso paciente. Tudo aquilo, gente, que vocês percebem que o paciente, ele consegue fazer, né? Como, por exemplo, alimentar-se, vestir-se, se ele consegue se higienizar, escovar os dentes, né? Tomar um banho adequadamente. Você tem que deixar ele fazer aquilo sozinho. É algo que é uma necessidade dele, é algo que vai fazer com que ele fique bem. Imagine alguém ajudando você na sua necessidade fisiológica, o quanto que é constrangedor. Então, olhando por esse lado e olhando também pelo lado do autocuidado, que o paciente, quando a gente consegue se cuidar sozinha, quer dizer que a gente está bem, né? A gente consegue promover o autocuidado, promover a independência do paciente e vai deixando ele cada vez mais independente, não precisa da gente quanto profissional. Então isso é muito bom. Então na nossa assistência a gente precisa promover esse autocuidado. A gente precisa fazer com que esse paciente se cuide sozinho quando ele é capaz. Claro que a gente sempre tem que analisar, lógico, né? Analisar as limitações, né? Analisar se o paciente é idoso, por exemplo, ele tem limitações, com certeza tem limitações, mas nem todo idoso possui limitações físicas, nem todo idoso possui limitações cognitivas. Então a gente tem que analisar, tá? Cada paciente. E Dorotheia fala desse autocuidado, né? Onde a gente precisa suprir esse déficit. O que é déficit? Essa falta. Se ele não consegue se cuidar sozinho, a gente vai lá e supre a necessidade. Agora, se ele consegue realizar algumas atividades, a gente vai lá e promove o autocuidado, certo? Faz com que ele se cuide sozinho. A outra teórica que vai trabalhar outra necessidade, que são as necessidades humanas básicas. Ela elenca dentro da sua teoria, Wanda Horta, né? Wanda de Aguiar Horta, ela elenca dentro da sua teoria várias necessidades que ela diz que nós, seres humanos, temos necessidades humanas básicas, que vocês vão ver que ela utiliza como base, como motivação, uma pirâmide. Essa pirâmide ela é muito conhecida, a pirâmide de Maslow, que lá nessa pirâmide possui as necessidades, as nossas necessidades, tá? E a gente vai falar isso devagar. Só para ficar mais claro sobre a teoria, né? Voltando, tá, pessoal? Voltando à teoria de Degard Elisabeth Peplau, que fala sobre as relações interpessoais. Aqui é só para vocês focarem, relembrarem aqui, porque eu já citei, no qual eu separei, nesse finalzinho, 3 teorias para a gente falar um pouquinho mais sobre elas, tá? Como, por exemplo, as relações interpessoais. Por que eu separei essas teorias? Porque eu consigo perceber que são teorias bem nítidas dentro da nossa prática. As relações interpessoais. A gente promover vínculo com o paciente é super importante. A gente precisa ter muito cuidado com isso, tá? Já vou avisando. Por quê? Quando a gente se envolve demais, a gente esquece o lado profissional e às vezes deixa o emocional agir. Isso não é bom. Quando a gente é racional demais, a gente não se envolve com o paciente, também não é bom. Porque a gente se torna uma máquina. Uma máquina de fazer procedimento e só. A gente esquece que aquele é um ser humano, certo? Então a gente precisa ter cuidado. A interação com o paciente, com o cliente, ele é muito importante. Mas eu deixo aqui esse aviso, tá? Que o vínculo é importante, mas você não pode ser emotivo demais e nem ser racional demais. A gente precisa promover vínculo com o paciente para fazer, no mínimo, que ele tenha confiança em você, tá? No mínimo isso. E você se envolver com o paciente, a gente tem que ter algumas limitações. Porque se de repente você se envolve demais com o paciente e esse paciente, por exemplo, vai a óbito, você sofre junto. E esse sofrimento, ele não vai ser importante, porque vai atrapalhar o teu lado profissional, tá? Imagina que existem diversos pacientes ali para você cuidar. E você vai ficar mal sem poder cuidar dos outros porque um paciente foi a óbito. Entendeu? Então a gente precisa ter esse cuidado. Muito, muito, muito importante isso. Mas a relação interpessoal, ela
precisa ser levado em consideração. Então, o foco da teoria de Hildegard Elisabeth Pemplau é a interação com o cliente. E ela leva em consideração 4 pontos. A pessoa, que vem ser o paciente em si, tá? O ambiente, olha só o ambiente de novo. O ambiente, de modo geral, que ela diz que sempre a gente está tendo, né, essa troca com o ambiente. A pessoa que vem ser o paciente, ele vai estar sempre lutando para suprir suas necessidades. A saúde vem ser o símbolo, né? A nossa meta, promover a saúde, né? E a enfermagem é esse mediador, é o que vai estar trazendo através da terapia, através do cuidado, através da arte de cuidar, né? Através da profissão em si, está trazendo uma visão terapêutica, uma visão biopsicossocial e espiritual. A gente precisa visualizar o paciente de uma forma holística, não esqueça desse termo, tá? Holístico é visualizar o paciente como um todo, né? A gente visualiza o paciente como um todo, na sua integralidade. E ela fala de 4 passos, que eu quero que vocês gravem esses 4 passos, se possível anotem, que nós vamos fazer uma atividadezinha sobre isso, tá? Os 4 passos que ela fala sobre a interação com o cliente o primeiro, fase de orientação, fase de identificação, fase de exploração e a fase de solução. A gente vai estar explorando melhor isso aí, ok? Só quero que vocês foquem aí, anotem. Então, essa é a teoria de Hildegard Elisabeth Pemplau, relações interpessoais. A outra necessidade, que é a que eu estava falando, né, interrompi, que é necessidades humanas básicas, que é a Wanda de Aguiar Horta, ela desenvolve uma teoria que ela procura explicar que a natureza da enfermagem é o cuidar. Ela diz que a enfermagem é para isso, né? A gente serve para cuidar do paciente. E a gente precisa fazer o quê? Atender, alcançar as necessidades humanas básicas desse paciente, que são diversas. Então, ela traz dentro da sua teoria, ela vem tentando explicar que o serviço prestado pela enfermagem, ele tem que atender às necessidades humanas básicas, tá? E o nosso serviço é atender ao homem. Quando ela fala o homem, de modo geral, tá? O indivíduo em si. E o desequilíbrio do paciente, ele gera uma série de necessidades, tá? Que essas necessidades humanas básicas que ela tanto fala. Olha só o tanto de necessidade que nós temos aqui. Essas necessidades, elas podem ser divididas em psicobiológicas e necessidades psicossociais. Depois vocês dão uma olhada direitinho, tá? Em cada necessidade. Isso inclui, né, desde a oxigenação do nosso oxigênio até o amor, a liberdade. E nós precisamos alcançar, atender o nosso paciente de um modo que essas necessidades sejam alcançadas. Olha só as metas, né, que a gente tem aí. Tudo isso é necessidade do nosso paciente. E como eu disse lá na frente, que a Wanda de Aguiar Horta, dentro da sua teoria, utilizou uma outra teoria, onde ela utilizou essa teoria como motivação, que é a teoria de Maslow, onde Maslow traz a pirâmide da necessidade. Ele utiliza essa pirâmide, tá? Onde o que tem lá embaixo é a base de tudo. E aqui em cima, né, aqui em cima, onde vocês podem ver, na pirâmide, eu achei essa figura bem interessante, porque ela consegue associar a gente ao nosso trabalho, tá? E percebe que na pirâmide, olha só quais são as nossas necessidades. Autorrealização, estima, necessidades sociais, necessidades de segurança, necessidades fisiológicas, certo? E dentro de cada necessidade, nós temos aqui uma divisãozinha, satisfação fora do trabalho e satisfação no trabalho. Então, a satisfação fora do trabalho, né, algo mais pessoal. Qual é a necessidade que está voltada à autorrealização, né, a pessoa se realizar? Educação, religião, passatempos, né, crescimento pessoal, tudo isso pessoal, né, algo assim individual, deixa a pessoa autorrealizada. Satisfação no trabalho,
o trabalho desafiante. Aqui, ó, esse trabalho aqui com vocês é desafiante, pessoal. Vocês não sabem o quanto. A gente trabalhar em casa e conseguir conciliar tudo ao mesmo tempo é desafiante. Então isso promove uma satisfação profissional, ainda mais quando a gente consegue alcançar vocês, né? E conseguir passar a vocês um conhecimento, quando vocês conseguem identificar que essa aula ela foi produtiva. Isso é uma satisfação profissional. Diversidade e autonomia, uma satisfação do trabalho. Participação nas decisões, uma satisfação do trabalho. Crescimento pessoal, a gente crescer, né? É uma satisfação que vai alcançar a necessidade de autorrealização. Então isso é algo, pessoal, que é uma necessidade, certo? E quando a gente fala de estima, tá? A gente está falando fora do trabalho sobre a aprovação da família, aprovação de amigos, né? A gente considera isso importante. O reconhecimento da comunidade e dentro do trabalho, o reconhecimento dentro do trabalho como você como profissional, responsabilidade, orgulho, promoções, né? O reconhecimento em si. Então isso te traz uma estima, certo? E quando a gente fala de necessidades sociais, né? O social, o meio que você convive, a família é importante, os amigos, os grupos sociais são importantes, a comunidade é importante, extremamente importante. A amizade dos colegas dentro do trabalho, você ter uma interação com os colegas é de extrema importância, né? Interação com os clientes, você conseguir interagir, vocês são os meus clientes, né? Meu e da escola que tem. E a gente conseguir interagir com vocês, mesmo que nessa modalidade, é de extrema importância, tá? E ter um chefe amigável, né? Ter uma pessoa que a gente trabalha que seja amigável. Isso traz uma realização social. Isso traz uma satisfação dentro do trabalho, no âmbito social. Tudo isso que eu tô falando para vocês são necessidades que Maslow trabalha na sua pirâmide e a Wanda de Aguiar Horta considera importante, considera uma necessidade humana básica. E quando a gente fala de segurança, olha só, dentro do trabalho, o que inclui? Liberdade, a segurança de violência, fora do trabalho. Segurança da violência, ausência de poluição, ausência de guerras, tudo isso é importante, né? E dentro do trabalho, um trabalho seguro, uma remuneração bacana, benefícios, permanência no emprego, né? Você não ficar desempregado, tudo isso é uma satisfação dentro do trabalho. Fisiológicas é a nossa base, é algo que é a base de tudo. Quando a gente fala necessidades fisiológicas, pois o que inclui? A comida, né? A sua alimentação, necessidade fisiológica. Quem é que consegue viver sem alimentação, né? Sem água, quem consegue viver sem água? E olha só um ponto aqui que entra em necessidade fisiológica. Isso aqui, gente, é estudo. Sexo entra em necessidade fisiológica. Então, não é algo da tua cabeça, é uma necessidade fisiológica, tá? E entra aqui nas necessidades da pirâmide de Maslow. E o sono, o repouso, não adianta você pegar e trabalhar e não repousar. Você tem necessidade de repouso, de sono, né? E dentro do trabalho, um horário de trabalho, um intervalo de descanso, né? Você tem um horário específico. Tudo isso traz benefício para necessidades fisiológicas, um conforto físico. Então você consegue perceber, olha só, que essa pirâmide ela trabalha todas as nossas necessidades e que Wanda de Aguiar Horta, ela fala que nós quanto profissionais precisamos alcançar essas necessidades que estão ao nosso alcance, logicamente, né? Porque outras coisas não dependem da gente. Mas aqui eu quis colocar para vocês todas as necessidades que mais não trabalham na sua pirâmide, dizendo que nós, como indivíduos, precisamos de tudo isso aqui, certo? E a outra teoria, né, que a gente já falou, mas é só para reforçar, a teoria do autocuidado, tá? E eu já mencionei que os indivíduos, quando capazes, eles devem cuidar de si mesmo. E os profissionais devem utilizar de métodos para promover o autocuidado, ok? Esses métodos a gente precisa analisar que forma, métodos são formas, de que forma eu vou promover o autocuidado do meu paciente. Então eu vou analisar paciente e paciente, ok? Pessoal, a nossa aula de hoje finaliza aqui.
onde a gente trabalhou hoje as teorias de enfermagem, né? A gente finaliza com teorias de enfermagem, ok? E eu peço a vocês que vocês me deem o feedback, que eu sempre peço, né, todo sábado, e que vocês possam estar realmente falando se foi algo produtivo, se não foi, o que a gente pode melhorar, porque aqui a gente finaliza a nossa disciplina. Tá bom, gente? Até uma próxima oportunidade, a gente se encontra, espero que a gente se encontre presencialmente da próxima vez e que tudo isso passe logo e a gente consiga pelo menos se conhecer, né? Então tá bom, gente, foi uma satisfação ministrar aula para vocês e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.